Olá, eu sou o professor Orlando Fontes Lima, sou professor titular da Unicamp e criador e coordenador do LAUT, Laboratório de Aprendizagem e Logística e Transportes. Para você agora, Paulo. Oi, Orlando, uma honra estar aqui participando desse evento contigo, né? Muito orgulho realmente. Meu nome é Paulo Roberto Bertaglia, passei por algumas empresas, mundo corporativo, como Unilever, né? Comecei ainda se chamava GC-Lever, a IBM, a HP, a Oracle. Hoje eu tenho a minha empresa aberta, dou aulas, escrevo artigos e tenho um livro que dissemina um pouquinho aí do meu conhecimento, que é o Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. Que ótimo. Eu também estou muito feliz de poder fazer esse bate-papo com você, Paulo. E a ideia é discutirmos um pouquinho do pós-pandemia. Porque a pandemia já está mais desgastada, né? Todas as notícias sobre isso. Então vamos falar um pouquinho É do que verdade. fazer na logística pós-pandemia. É isso, Paulo? É isso, é isso. Essa é a ideia, bater um papo nesse sentido. E para começar a conversar, eu queria que vocês organizassem um pouco a questão de que logística nós estamos falando. Outro dia um amigo perguntou, o que tem em comum um embarque de soja para os Estados Unidos e a entrega de uma pizza? E eu fiquei pensando, não tem nada em comum. Falou, claro, Orlando, as duas são operações logísticas. Então, nós vamos estar falando aqui desde operações de commodities até entregas urbanas de mercadorias. Eu vou sugerir uma classificação que eu gosto, que é do Gatorna, lá da Cranfield University, onde ele define 4 grandes grupos, são arquétipos, mas serve para a gente conversar. De um lado, com baixa previsibilidade de demanda, ou menor previsibilidade, do outro lado, maior previsibilidade. E mais relacionado ao cliente, menos relacionado com o cliente. E surgem 4 grandes grupos. O primeiro deles, reposição contínua. Uhum. Tanto de varejo quanto de B2B, você tem processos que ficam permanentemente se repetindo. É a entrega da Coca-Cola, do cigarro no bar, mas é também o reabastecimento de algumas fábricas a partir de Milk Run, por exemplo, no automobilismo. Ao lado dessas operações, vocês têm as operações Lean, onde você procura reduzir níveis de estoque para racionalizar as operações e manter o mais controlado possível. Do outro lado, nós teríamos as chamadas operações Quick Response, respostas rápidas, uma das coisas que cresceu muito aqui. Então, Log, Rappi, iFood e outra série de coisas fazendo essas operações rápidas. E a customização, ou seja, operações específicas. Ficou clássico aí a operação dos Estados Unidos mandando uma série de aviões para trazer máscaras lá da China. Isso é uma Uhum. operação customizada. Então, quando a gente estiver conversando, quando a gente estiver dando exemplos, procurem olhar em qual dos 4 quadrantes. E antes disso, se identifiquem onde vocês estão. O que você acha dessa sugestão, Paulo? Eu acho interessante e bastante oportuna essa colocação sua, principalmente quando você fala de elementos como quick response, porque na realidade, embora nós estejamos aplicando hoje em dia, isso não é novo, né? O quick response surgiu lá atrás, o conceito do ECR, Efficient Consumer Response, abastecimento contínuo, onde surgiram alguns elementos importantes, principalmente no supply chain e na logística. A história do VMI, do Vendor Managed Inventory, onde havia e há uma relação muito forte entre o varejo e a empresa fabricante, ou seja, como é que eu faço para integrar a minha necessidade de demanda, ou seja, eu estou olhando os 4 quadrantes, aí, os 4 elementos que você colocou, até de um prisma um tanto quanto mesclado, né? Ou seja, como é que eu integro isso? Se há a demanda flutuante, né?
e eu não quero manter os meus estoques, como é que eu comunico com o meu fabricante para eu poder fazer esse abastecimento eficaz, né, e eficiente de uma forma contínua. Então isso surgiu inclusive lá atrás com a Walmart e a Procter Gamble, que deram o pontapé inicial nisso, né, e isso nós usamos ainda hoje e agora de uma forma muito mais importante e com uma característica interessante, até porque o mercado tem uma demanda. E aí me permita, o Orlando, entrar um pouco numa seara, nós vamos Sim, explorar um pouquinho para frente, mas essa é a necessidade da conveniência, né? Ou seja, nós como consumidores, como clientes, principalmente o Covid, e ele vai deixar aí uma história bastante interessante para a gente contar depois, que vai ser essa conveniência. Nós estamos aprendendo cada vez mais a usar o telefone, a usar a internet, usar o WhatsApp, uma série de elementos tecnológicos que nos apoiam, e isso obrigatoriamente causa um impacto na análise de demanda, na análise da resposta eficiente, ou seja, nós temos, e as empresas principalmente, elas têm que se aproximar cada vez mais forte dos seus clientes e dos seus consumidores, conhecer mais o que eles querem, e esse aspecto conveniência realmente é bastante forte. Não sei se é essa linha de raciocínio, perfeito, né, que você exato. gostaria de conduzir aqui no nosso bate-papo. Me permita usar a expressão que você usou ontem, Aristóteles, Platão, fora do supply chain. Olha, é exatamente isso. E essa colocação que o Paulo falou das tecnologias, dos equipamentos, você tem que olhar a sua cadeia, o quanto ela está nesses estágios. Ela já tem VMI, não tem? Quais são as conexões? Ela já operava, não operava? Porque o que a gente vai falar aqui é do retorno. Do retorno após dois grandes problemas ou dois grandes medos. O que eu estou falando aqui para vocês é uma síntese. No mundo inteiro, os pesquisadores se mobilizaram para conversar com o pessoal de supply chain e de logística. O que eram os problemas que eles estavam passando e quais eram os problemas que eles temiam enfrentar após a pandemia. E dá para resumir em dois grandes grupos. Um deles tem a ver com a oferta. E o grande receio é a interrupção do fornecimento de insumos ou a ruptura das cadeias de suprimentos para a fabricação. As indústrias química, fármaco e uma outra série grande têm essas preocupações mais prementes. E do outro lado, aí já é um grupo preocupado com a demanda, é quanto ao novo comportamento do consumidor e a variabilidade dessa demanda. Nós temos em vários segmentos demandas represadas de serviços e de produtos. Tem uma série de coisas que as pessoas não estão comprando. E quando acabar a pandemia, vão comprar. Tem outras que elas não estão utilizando, e pode ser que quando acabar a pandemia, elas vão continuar também não utilizando. O melhor exemplo, não sei se é a palavra mais adequada, mas o exemplo que fala desses dois problemas é a indústria automobilística. A indústria automobilística e a região da China, que foi epicentro do início da pandemia, é eminentemente fornecedora de peças da indústria automobilística. Então, ela sofreu fortemente uma interrupção, uma ruptura nas suas cadeias de suprimentos. Então, as cadeias de suprimentos das empresas automobilísticas do mundo inteiro tiveram uma série de problemas de fornecimento de insumos. Só não foi maior porque era um momento de festividades na China e as indústrias se anteciparam e aumentaram um pouquinho o nível de estoque. Mas se elas estivessem operando nos mesmos níveis de just-in-time, que são mais racionais, teria sido muito pior. E a própria automobilística tem o problema do outro lado, porque quando você pesquisa com os consumidores,
A questão da aquisição de um carro novo é uma das coisas que está sendo descartada. Parou nesse período e está sendo descartada face às inseguranças que tem no processo. Então, sintetizando, é um problema de suprimentos e é um problema de demanda e fornecimento. Paulo quer comentar um pouquinho? Não, é verdade. Existem aí algumas consequências que são extremamente interessantes. Esse aspecto que você falou, né, até por conta do lockout na China, não foram todos os países no mundo que fizeram lockout, mas a China hoje ela tem uma importância significativa nos hubs logísticos e de supply chain ao redor do mundo. Então, há uma grande dependência do mundo, né? Não é só Estados Unidos. Muitas vezes as pessoas acham que é Estados Unidos que tem uma dependência da China, mas é o mundo todo tem essa dependência, até porque a China, de certa maneira e estrategicamente, tem entrado com muita inteligência nos países, ou seja, tem comprado infraestrutura. Aqui no Brasil está presente no segmento de eletricidade, está presente aí na infraestrutura logística, ou seja, isso é muito estratégico. Então, a sustentabilidade, a variabilidade do supply chain, ela tem sido, nesse momento, bastante forte, e a forma como nós vamos trabalhar esse pós-pandemia, vamos dizer assim, vai levar muito em consideração o aprendizado que nós estamos tendo nesse momento aqui. Eu me atrevo a mencionar a regionalização ou a intra-regionalização. Nós chegamos a comentar um pouco sobre o aspecto de nacionalismo, ou seja, por ora, os países estão mais preocupados em administrar e resolver os seus problemas, mas futuramente pode ser que exista, né, eu digo pode ser porque nós não temos bola de cristal, mas pode ser que exista sim uma tendência mais de enxergar, né, o intra país, né, o intranacionalismo, a internalização das necessidades. Logicamente, tem países, e o Brasil é um deles, que tem recursos, muitos recursos, então, logicamente, dá para a gente atuar dessa maneira. Logicamente, outros países vai depender do comércio exterior, vai depender de exportação em troca de alguns tipos de produtos ou recursos naturais. Mas é correto, a gente vai viver um momento de necessidade de repensar muitas coisas, freou alguns produtos, ou frearam alguns produtos no sentido de serem comercializados. Há um foco muito grande, e aí o nosso cérebro trabalha muito alinhado para isso, ou seja, eu quero consumir gêneros de primeira necessidade, como é o alimento, né? E seguramente nós vamos deixar para uma outra oportunidade a compra de um carro, a compra de um televisor, a compra de uma geladeira. E, por decorrência, meu caro Orlando, isso afeta toda a manufatura, afeta toda a logística relacionada a esses tipos de produtos e, logicamente, afeta também a mão de obra, né? Perfeito. Concordo plenamente. Bom, então vamos agora falar um pouquinho do pós-pandemia. O que nós vamos fazer com as empresas de logística? Volto a dizer, qual é a sua empresa, em que quadrante daqueles ela está e com que disponibilidade tecnológica ela tem, aqueles elementos que o Paulo também comentou. Bom, primeira preocupação. Antes disso, não vai ser assim, amanhã eu acordo e tudo voltou ao normal. As coisas vão voltar lentamente e vão voltar com bastante imprevisibilidade. Então, qual é a primeira coisa que você deve olhar? É para o aspecto das finanças. E das finanças, eu sugiro que você olhe tanto aspectos econômicos quanto aspectos financeiros. A primeira coisa que você tem que olhar é se o seu negócio ainda continua viável economicamente. Porque os comportamentos mudaram e tem uma série de coisas hoje que vão ficar obsoletas. Então, esse é um olhar de longo prazo.
se aonde eu estou posicionado, ele vai continuar com a mesma produção e com as mesmas operações que tinham antes, ou é uma coisa transitória para um novo modelo. Essa é uma das questões. Por exemplo, vamos dizer que você está naquele quadrante das logísticas customizadas. Tem duas operações que todo mundo tem muita dúvida no mundo e que envolvem logísticas pesadas. A Fórmula 1. A Fórmula 1 está suspensa. A Fórmula 1 demanda uma série de operações logísticas muito específicas, mas você sabe se vai continuar sem público. A questão dos eventos, dos mega eventos, e todas essas tipos de atividade, eles vão ser repensados. Então, se você trabalha num segmento que presta serviço para esses tipos de coisas, você tem que repensar a viabilidade. Né? Em contrapartida, também tem coisas que se consolidaram e se ampliaram muito. Então, se você fazia coleta e entrega hoje, esse segmento cresceu demais e você está bem. Então, esse é o primeiro olhar que eu sugiro. Olhe economicamente para o seu negócio. E o segundo, financeiramente. Será que você vai ter fluxo de caixa para aguentar os próximos meses? Tem uma redução de caixa significativa nesse período. As empresas se descapitalizaram. Então, pode ser que falte capital de giro para essa operação. E aí você tem que estar atento, principalmente empresas que precisam repor ativos, novas frotas. Você pode ter negociado aluguéis e uma série de coisas que agora, no retorno, precisam de uma engenharia financeira. Então, o tópico que tanto eu e Paulo escolhemos para falar em primeiro é finanças. Então, escutar um pouquinho o Paulo também falando de olhar nas finanças, né, Paulo? É fundamental um ponto que você colocou, Orlando, que é exatamente prestar muita atenção no cash flow, né, no nosso fluxo de caixa, e chamar a atenção, porque muitas empresas, principalmente do segmento logístico, e que a gente tem conhecimento, eh, elas não têm uma sobrevida tão grande, até porque nós temos poucas empresas grandes no segmento logístico, eventualmente essas empresas tenham mais fôlego, mas as outras empresas, a grande maioria das empresas, elas estão localizadas no médio e pequeno porte, né? Principalmente o pequeno caminhoneiro e tudo mais. E não só logisticamente falando, né? Não só o veículo, o caminhão, mas outros elementos de suporte que são necessários para isso tudo. Então, olhar cuidadosamente o caixa, verificar quais são os investimentos que realmente são necessários que sejam feitos, Sim. não fazer investimento, né, Orlando, por impulso, ou seja, porque tem que tomar um certo cuidado também, principalmente com essa fase do Covid. Normalmente, as empresas recebem pagamentos com um tempo de 60 dias, né, ou 30 ou 60 dias, a grande maioria hoje em dia é 60 dias. Então significa que aquilo que foi vendido lá em janeiro ou fevereiro ainda continuam entrando no caixa da empresa. Então, olhem para esse detalhe, ele é muito importante. Esse dinheiro que está entrando hoje, ele é referente ao dinheiro que você obteve fruto do seu trabalho em fevereiro, por exemplo, né? Hoje, muitas das empresas, principalmente essas que foram mencionadas pelo Orlando, tiveram uma redução significativa no seu fluxo de caixa, portanto, não tem liquidez, né? O dinheiro não está entrando. E, portanto, cuidar. E não só com ativos fixos, né? Cuidar com o OPEX também, cuidado com o nível de serviço, porque nós temos os nossos custos fixos, que são os funcionários, que são os aluguéis que nós pagamos, que são os veículos que estão rodando, os impostos, que obrigatoriamente temos que pagar todos os meses, apesar de que houve aí uma certa flexibilização para alguns segmentos empresariais, né? Mas esse cuidado é importante para a estabilidade
e para a saúde da organização. E como o Orlando mencionou aí muito bem, essa recuperação ela vai acontecer de maneira gradual. Ela não é a partir do momento em que se disse, olha, agora podemos fazer a retomada ela não vai, o ponteiro não vai de 0 a 100 ao mesmo tempo. Não, ele vai gradualmente, né? 0, 10, 20, 30, até chegar, esperamos nós que chegue aos 100%. Né? Esse basicamente é o comentário, e eu concordo contigo, acho que tem Perfeito. que ter essa preocupação sim, Orlando. Esse olhar para o fluxo de caixa, eu concordo plenamente, Paulo. Porque nós temos um problema. Nós temos dificuldade, o ser humano em geral, a entender processos que a causa é defasada do efeito. Você já deve ter passado problemas num chuveiro a gás, que está muito frio e você abre e não esquenta. Aí você abre mais e aí você toma um choque Uma danado. queimada. Uma queimada, né? É. E o fluxo de caixa, se bem feito, é um instrumento para você olhar isso que o Paulo estava comentando. Que pode estar acontecendo coisas que estavam represadas ou que estão defasadas no resultado. Então, a primeira questão é finanças. A segunda é olhar para o mercado e para os novos clientes. Em termos dos mercados, os mercados globais mudaram. Vocês viram recentemente o preço do barril do petróleo despencando. Isso era inimaginável há algum tempo atrás. Mas é porque tem a ver com essas mudanças, tanto de consumo quanto de disponibilidade de armazenagem. Eu acho que nunca ficou tão forte a frase pense global, mas haja local. E essa nacionalização que o Paulo comentou, ela vai aumentar esse tipo de coisa. Uma série de países vão começar a se fechar nacionalmente e também buscar as produções suas. E esse desbalanceamento, ele ainda é muito sentido. Nós ficamos um período que o transporte marítimo chegou a níveis de ociosidade muito altos. Níveis piores do que de 2008, que foi uma das grandes crises de ociosidade de contêineres, nós ultrapassamos isso. E agora está desbalanceando, porque está dando pico, por exemplo, no Porto de Santos. É novamente esse problema do efeito da água fria e da água quente. Eu parei um período lá, mas eu levo 15 dias, 20 dias para chegar aqui. Então eu preciso olhar isso um pouquinho maior. O Brasil, sorte, tem demandas internas que permitem que o próprio mercado consumidor absorva uma parte. Então, esse olhar para o mercado global, onde o seu negócio está inserido, é importante. E depois, um outro olhar, que é o novo consumidor. O Paulo estava comentando um pouco isso no começo, falando que as pessoas mudaram. E esse choque veio nesse aspecto de forma bem positiva. A questão do home office. Um monte de gente aprendeu que dá para trabalhar em home office tranquilo. Isso reduz a mobilidade das pessoas, não perca tempo no trânsito. A compra pela internet, a quantidade de empresas que não tinham sites e não estavam estruturadas para fazer esse tipo de operação. Se você estiver nessa categoria, você apagou um incêndio agora, mas o olhar tem que ser diferente. Por quê? Porque cada vez mais vai ter espaço para os chamados marketplaces. Se vocês verem, a Magalu, a Americanas, o Amazon começam a vender até verdura, ração de cachorro. Então, os mercados são mercados que vão estar disponíveis no ambiente da internet e a convergência de omnichannel. Por quê? Porque essas empresas também continuam com lojas físicas, se reestruturando. Tem uma série de empresas no varejo que estão transformando suas lojas físicas, muito bem posicionadas, em centros de distribuição disfarçados.
Uhum. Ou temos as chamadas black houses e outras coisas desse tipo, black warehouses, onde você tem locais onde você tem toda uma armazenagem de produtos para fazer entregas rápidas. Então, os supermercados estão fazendo isso. Campinas mesmo, o próprio Carrefour tem em alguns locais uma loja que não é aberta ao público, ninguém percebe, mas é para fazer o atendimento via Rappi ou outra operadora. Então, esses dois olhares para o mercado. Para os mercados globais, o pensar global, mas agir local, e o olhar para o novo mercado, para os novos comportamentos. Concorda, Paulo? Eu concordo. E eu adiciono, inclusive, a todo esse contexto que você bem colocou, aquela velha frase também, né, de que a necessidade é a mãe das invenções, né? E Bem aristotélica, hein? é bem, é bem aristotélico, é verdade. E para toda crise há uma oportunidade. E nesse aspecto, a gente olha para dentro do Brasil, o povo brasileiro, de uma forma geral, é conhecido como sendo um povo bastante criativo, e é correto isso, ou seja, o que nós enxergamos agora é uma criatividade, ou seja, é aproveitar a oportunidade, mesmo aqueles, eu percebo, por exemplo, eu moro numa cidade pequena do interior, mas mesmo aqueles supermercados que não estavam preparados a fazer entregas de produtos, de alguma maneira ele se virou, ou seja, tá bom, o pessoal não está vindo para o supermercado, mas eu vou criar listas, o pessoal manda via e-mail, manda via WhatsApp, contrata ali uma grande quantidade de pessoas para poder, porque tem todo o esquema logístico, né? Tem que fazer a separação, ou seja, recebe a lista, faz a separação, bota numa perua, vai entregar, usa máscara, né? Esse é o lado criativo. Por outro lado, nós temos um aproveitamento desnecessário da situação, onde pessoas aumentam o preço das máscaras, tanto que as máscaras somem no mercado, aumentam o preço do álcool gel, mas eu tenho comigo uma situação bastante interessante, ou seja, isso não é só Brasil, isso é nível mundial, mas o que eu sinto é que as empresas, né, grandes e médias e pequenas, todas elas em elas, né, ou nelas, foi despertado o senso de comunidade, o senso comunitário. Independentemente se eles estão fazendo marketing ou levando vantagem, distribuindo informações, divulgando a imagem, isso faz parte do processo, né? Mas muitas empresas fazendo o bem, uma produzindo álcool gel aqui, a outra produzindo máscara com impressão 3D, olha a tecnologia aí, né? Como é o caso da Bosch, por exemplo, né? E grandes empresas que sentem que eles têm um papel a desempenhar na sociedade e eles se aproximam das pessoas, porque é importante, esse é o lado, olhando aí o lado do marketing, né? Olhando o lado do Kotler, ou seja, se não há consumidor, eu não vou vender o meu produto. Então, eu tenho que me preocupar com o consumidor, com aqueles que estão ao meu redor. E eu tenho visto isso com bons olhos. Eu tenho o costume de acessar o LinkedIn com uma certa frequência, e eu vejo ali o pessoal divulgando: a Ambev fez isso, a Natura, a Nivea, a Bosch, a Magazine Luiza, né, reduzindo fretes e tal. Todo mundo fazendo, eu peço perdão, tem muitas empresas fazendo, eu citei apenas algumas aqui, mas tem muita gente, vou usar uma expressão que eu gosto muito, tem muita gente fazendo o bem, né? E isso é importante para a sociedade, é importante para as pessoas. Eu sinto um pouco aquela situação de que ainda existem pessoas marginalizadas, né, que não conseguem ter acesso a, uma, a um vídeo desse que nós estamos fazendo, porque não tem computador em casa. Mas nós vamos evoluir. E essas questões que você colocou são bem interessantes da criatividade do brasileiro. Nós adaptamos muito rapidamente. E esse é um diferencial que eu, particularmente, tenho muito orgulho de ser brasileiro
porque isso reflete numa série de áreas. Bom, então olhamos finanças, olhamos mercado. O terceiro elemento, o terceiro tripé que você deve olhar são para as pessoas. Por quê? Primeiro que as pessoas, você também está exausto, sofrido, preocupado, angustiado. E quando for retomando, o seu time pode estar bem fragilizado. Se você foi uma empresa que fez um corte de funcionários, você tem muita gente insegura, porque você também não pode garantir para eles o que vai acontecer no próximo mês, e você precisa trabalhar um pouco o clima organizacional e dar um pouco de apoio para as pessoas. O que o Paulo falou, eu acho também muito interessante, eu também acompanho isso pelo LinkedIn, que são empresas que fazem compromissos de não desempregar ou de manter com uma determinada atividade ou fazer um recurso para ajudar o autônomo que trabalha com ela. Isso tudo tem a ver com o trabalho do clima organizacional da empresa e na valorização dos seus funcionários. Do outro lado, você também vai ter uma grande massa de desempregados. Tem gente que fala numa queda de 5 a 15% do PIB. Isso reflete numa perda de poder aquisitivo muito grande. Então, você também, em relação às pessoas, tem que estar atento e olhando aqueles dois elementos anteriores, se não vai perder a viabilidade do negócio, dado a perda de poder aquisitivo, pelo menos nos 2, 3 anos, e também se não tem represamentos de demanda que podem gerar bolhas nos chamados efeitos chicote. Esse o Paulo explora bem no livro dele, que dá um efeito. Eu vou até passar a palavra, porque eu não vou falar de efeito chicote. É interessante, porque na realidade, adicionando a esse efeito chicote que você está colocando, tem um ponto interessante aí, e tem eu não sou psicólogo, né, mas eu tenho um amigo, Luiz Felipe Cortoni, eu tenho acompanhado o trabalho dele com alguns eventos pela internet, e uma das preocupações que nós temos é a proteção ao funcionário. Você colocou muito bem aí, ou seja, como é que a empresa cuida do funcionário, né? Eh, Algumas pessoas conseguem manter a serenidade, conseguem manter o equilíbrio, recebem apoio das organizações, outros ficam um pouco mais aqui entre aspas, né, neuróticos com toda essa situação, né, principalmente pela proximidade desse famoso Covid, que é um sujeitinho intocável, nós não sabemos do dia da manhã, se ele está próximo, se ele não está próximo, nós não sabemos se uma pessoa que ficou doente vai ficar novamente, tem toda uma, ou seja, tem toda uma obscuridade aí, um desconhecimento em relação a isso. Agora, sem dúvida alguma, estão bem aquelas empresas que tratam e protegem os seus funcionários de alguma maneira, dando a orientação. Tem uma outra preocupação que eu tenho, Orlando, eu acredito que você venha a concordar comigo, nós temos os empregados, os desempregados, né, e os informais. Essa camada, essa massa dos informais, principalmente os motoboys, né, ou seja, as pessoas que trabalham, mas não têm um registro na carteira, ou seja, de onde eles estão recebendo as informações, para que eles se protejam tanto fisicamente, né, quanto mentalmente. Mente sã, corpo são, né, voltando um pouco para essa situação. Então eu realmente eu tenho essa preocupação na sociedade, e quando eu falo do Luiz Felipe Cortoni, qual é a herança, de problemas mentais
nós podemos colher no futuro com relação a isso? Que tipo de trabalho, né, nós vamos ter que exercer na sociedade do ponto de vista psicológico para muitas pessoas? Eu acredito que nós podemos ter problemas sérios com relação a isso. Não sei o que você pensa. Não, concordo totalmente. Eu tive, há alguns meses atrás, antes do Covid, acompanhando uma série de operações logísticas pela Índia. E a Índia me chama muito a atenção pelo nível de pobreza, é bem maior que a brasileira, pelo nível de quantidade de pessoas e habitação, mas eu olho em alguns momentos e eu fico com medo da gente estar caminhando para uma Índia. Quando eu vejo a quantidade de motoboys nessas ruas, e é o mesmo padrão, né? Desamparados socialmente, desamparados de trabalho, e cada vez mais operando com níveis de custos menores. Então, essa preocupação, eu também acho que as empresas de logística deveriam ter. Não pode buscar externalizar os custos em cima dos autônomos. Isso a gente já viu com os caminhoneiros, porque empresas que externalizam e prejudicam ou exploram muito os caminhoneiros, elas acabam se perdendo no mercado, e a mesma coisa vale para os autônomos. Concordo muito com você. E nós estamos partindo para essa chamada uberização das operações e tal. Então, tem muito esse olhar que a gente precisa fazer. Bom, agora, em cima desse tripé, que seriam esses 3 pontos a serem olhados, eles têm uma base. E essa base de sustentação tem outros aspectos que, com a pandemia, começaram a levar a reflexões ou alguns cuidados. Então, um deles, a questão das operações. Nós tivemos várias disrupturas de cadeias de suprimentos, várias interrupções. Tá? E dentro de um paradoxo. Quanto mais eficiente nos padrões logísticos atuais você é, pior é a ruptura na sua cadeia. Por quê? Porque, principalmente, a questão do estoque. Eu trabalho muito dentro da lógica de operações puxadas com níveis de estoque muito baixos. Mas quando eu tenho a interrupção daquele ciclo, eu adoraria ter um nível de estoque alto. Então, surge uma questão que nós já deveríamos ter aprendido, porque nós já tivemos várias catástrofes. Tsunami na Ásia foi a mesma coisa, da gestão de risco, onde você tem que olhar de uma forma mais ampla, criar planos de contingência, porque o que os médicos e pesquisadores da área dizem é que a perspectiva de vir vários vírus parecidos ou diferentes, mas difundidos, é grande. Então, nós podemos ter problemas de disrupção da cadeia. Sei que Paulo gostaria de comentar alguma coisa. Não, eu concordo em gênero e número e grau. Eu estava conversando a semana passada com um amigo em comum, o Antônio Grandini, né? Que é um catedrático, principalmente nessa parte de operações. E uma das coisas, e aí eu busco unir um pouco o contexto estratégia, né, e a habilidade e ou capacidade que a pessoa tem, muitas vezes, de enxergar as estratégias em diferentes posições dentro da organização. E muitas vezes
nós não fazemos o gerenciamento de crises de forma adequada e realmente é difícil fazer, ninguém tem expectativa de que vai acontecer um Covid. Ano passado você conversava com as pessoas, ninguém em sã consciência ia imaginar alguma coisa desse tipo, né? E por mais que a gente trabalhe em cima das crises, eventualmente nós não chegamos a um contingenciamento dessa envergadura que nós estamos conversando aqui. Mas uma das coisas que o Grandini coloca, e muito bem, quando você é diretor de uma empresa, você é gerente de uma empresa, muitas vezes você é pago para montar as estratégias da organização, mas você acaba correndo atrás dos incêndios do dia a dia e você acaba não tirando a cabeça para fora do sufoco, de tal maneira que você não faça avaliação dos cenários. E é importante isso, por mais difícil que seja chegar numa situação de, está bom, nós vamos ter uma crise grande, precisamos nos preparar. Logicamente é muito difícil chegar nisso, mas o quão próximo a gente pode chegar nisso. E eu concordo contigo, a volatilidade do mercado e essa situação, principalmente do supply chain, onde se busca o supply chain, se fala muito de visibilidade, se fala muito da logística lean, né? Ou seja, não só trabalhar com o armazém limpo, organizado, estruturado, que é o que você está falando, é a ruptura, né? Ou seja, a partir do momento em que ele precisou aumentar ou diminuir estoque, como ele estava acostumado a trabalhar naquele formato dele, ou seja, ele traçou a estratégia daquela forma, criou os procedimentos daquela forma, principalmente as empresas grandes, para ela mudar esse Titanic para uma outra direção, vai ser muito difícil, e aí é que ocorre a famosa disruptura, ou seja, eu não tenho tempo, né, de enxergar, ou melhor dizendo, eu estou enxergando, mas não tenho tempo de sair do iceberg que eu estou enxergando ali, né? Então, essa é uma situação em que a gente precisa realmente, as empresas, até porque elas buscam muito a redução de custos e tudo mais, mas precisa olhar com carinho para essas coisas, né? Eu escrevi um artigo recentemente sobre o Matsushita, né, o grande fundador da Panasonic, e a orientação que ele tem para pessoas, a orientação que ele tem para gestão, porque nós estamos falando de gestão aqui, né? É fantástica, né? Então, eu até aconselho as pessoas que tiverem uma inclinação para olhar o lado da gestão inteligente, dá uma pesquisada no Matsushita, que tem muita coisa para que nós possamos aprender aí. Perfeito. E, sintetizando a colocação do Paulo, a empresa tem que ter resiliência para conseguir se ajustar a essas mudanças de mercado. Aí depois vem mais dois elementos que são a questão das novas tecnologias e a questão dos analytics, dos dados, dos big data e tal. Isso chegou para ficar, mas tem que ser bem e inteligentemente utilizado. Porque não é por causa do modismo, você usa IoT, não, você tem blockchain, não é por aí. Tem que ser pragmaticamente adequado à nossa realidade. O estágio de data science já está começando a ficar corriqueiro em várias empresas e começa a entrar os chamados business analytics, business algorithms, que é parar de trabalhar com o dado e começar a trabalhar mais com a informação e com o conhecimento. Uhum. E isso dá ganhos, principalmente nessas operações de varejo, que elas vão se configurar cada vez mais na internet. E a mesma coisa com as tecnologias que podem apoiar isso. Mas aí eu vou passar a palavra para o Paulo, porque o Paulo debruça nisso e já tem um capítulo do livro dele discutindo nova versão do livro, discutindo esses aspectos, né, Paulo?
Eu queria retomar um pouco daquilo que você falou lá no começo, né, ou seja, a demanda, quando você fortalece a expressão da demanda, a busca por consumo e tudo mais. Eu gosto muito de toda vez que eu olho a cadeia de abastecimento ou a supply chain, pensar sempre lá na ponta, na experiência do cliente. Ou seja, o que que é que o cliente demanda por um lado, por outro, o que eu posso ofertar para o cliente. Porque nós temos essas duas situações. Se a gente olha para a Apple, por exemplo, a Apple criou o iPhone, criou o iPod, sem que houvesse uma solicitação do cliente. Ele enxergou esse mercado, é o famoso oceano azul aí, e acabou enxergando esse mercado e colocou os produtos e teve um aceite bastante importante. A tecnologia em si, hoje, concordo totalmente contigo, ela veio para ficar. O que precisa ter em algumas empresas é o perfeito equilíbrio de quando colocar e que ferramentas colocar, tá. Não seguir, como você disse, os modismos, tá. Algumas ferramentas hoje, elas são extremamente necessárias. E aí eu faço a conexão com o ponto final, que é a expectativa do cliente. Ok, se o meu cliente demanda conveniência, demanda velocidade, demanda qualidade, se quando ele entra na internet, ele pede um determinado produto e na internet está dizendo para ele vai demorar de 6 a 12 dias, não necessariamente ele vai esperar os 12 dias, ele pode esperar os 6, né? Então, tome cuidado com essa informação. E eu me recordo muito bem quando eu tive uma reunião com uma empresa, não quero aqui citar o nome, mas o diretor disse o seguinte, na época ele era diretor, hoje ele é vice-presidente, e ele disse o seguinte: Paulo, existe todo um avanço de tecnologia, mas eu não consigo enxergar, por exemplo, em tempo real, quando o meu produto é entregue para o consumidor final. Eu falei, então você precisa cobrar mais do seu CIO, porque isso já existe no mercado, já tem essas ferramentas que oferecem visibilidade, e nós sabemos disso, né, Orlando? Tem muitas por aí, onde você faz a rastreabilidade, você tem a visibilidade, a partir do momento em que o motorista do furgão, do caminhão, da caminhonete, do carro, da moto, entrega o produto, né, tem ali um ok do consumidor e automaticamente isso retroalimenta o seu sistema. O importante de tudo isso, e você tem toda a razão, é como é que eu transformo esse dado que foi para dentro do meu sistema em informação positiva e negativa. Então, a tecnologia é aquela velha história, ela existe, ela faz o trabalho para você, tem o famoso analytics, o big data, que nós podemos usar de várias maneiras, até para manutenção nos nossos equipamentos, a gente pode prever se ele vai quebrar ou se não vai quebrar, os nossos carros. Eu sou da época do Fusca, da Brasília, né? Onde você tinha um painel ali, onde marcava o óleo e a velocidade do carro, né? E a temperatura, né? Hoje em dia, a maioria dos carros aí, você tem tanta informação que você até se perde nessas informações. Isso é dado transformado em informação para você. O que, que é útil daquilo ali, né? Aí, retornando para o mundo empresarial, é, principalmente as empresas que estão no online, principalmente as empresas do varejo, prestem muita atenção e façam a conexão com o consumidor, a expectativa do consumidor, isso é importante. Ou seja, se existir alguém que tem vantagem competitiva e que trata melhor o cliente final, o consumidor final do que você pode estar em maus lençóis. E o cliente final, moçada, aí o Orlando acho que concorda comigo, ele é mortal. Esquece essa história de fidelidade. Não tem fidelidade, não. Né? Ele vai para aquilo que atende às necessidades dele. Se você atende às necessidades de consumidor e de cliente, ok, ele vai comprar de você. Se não, amanhã ele vai para outro. Né? Então, esse é um. E a tecnologia, consistentemente, ela conta essa história para você. Ou seja, é mais você prestar atenção
no que está acontecendo, colocando as ferramentas certas. Nós falamos muito sobre, né, você falou do IoT aí, da indústria 4.0 e tudo mais. Cuidado, tem muito discurso em cima da indústria 4.0. O que realmente é necessário para você ter a sua vantagem competitiva? Isso é muito importante. Tem que ser bem aristotélico na escolha da tecnologia. Né? É Para verdade. que serve? É verdade. E é uma coisa interessante. A logística e o supply chain foi um grande diferencial competitivo das empresas. Década de 90 e de 2000 era como se competia no mercado. Depois disso, ela reduziu a importância, ela incorporou nos processos, só que agora ela está voltando. Mas é essa nova logística, principalmente na ponta do varejo, na ponta das entregas, que passa a ser diferencial competitivo. Só pense, você está na sua casa, você quer comprar uma coisa, a empresa que entregar mais rápido, mais barato e melhor, você compra novamente. E a grande preocupação é o problema da fidelização. E isso as grandes marcas estão preocupadas. Porque o que está se percebendo é a troca muito rápida de marcas. Né? E isso acontece também com a operação. É verdade. Né? É. E mais uma questão, depois nós vamos ter que convergir e para dar uma fechada, é a sustentabilidade. A sustentabilidade é uma outra variável que também entra no meio desse processo. Ela foi usada há muito tempo, minha opinião, como discurso, só que agora a gente viu que tem coisas para valer, principalmente a dimensão social da sustentabilidade. Algumas empresas que se movimentaram em prol de um apoio social, em prol de busca de um benefício da sociedade, conseguiram, nesse momento, um espaço diferente. E essa é uma questão que eu, particularmente, espero que venha para ficar, junto com a questão das emissões, das poluições, que é outra coisa que a pandemia fez a gente repensar. Porque reduziu muito essa poluição e os animais voltaram para as cidades. Eu fiquei impressionado em ver os canais de Veneza limpos e uma série de coisas assim. O quintal de casa começou a encher de passarinho. Falei, como é que isso funciona? Então, a variável de sustentabilidade, eu também acho que deve ser, fechando esse conjunto dos olhares, uma que você deva ter atento, porque pode ser que depois, daqui para frente, a sua empresa também use como diferencial competitivo. Concorda, Paulo? Eu concordo, Orlando, sem dúvida. Eu acho que a sustentabilidade ela é importante, até porque a mãe natureza nos cobra isso, né? E não olhar só pelo aspecto mãe natureza, o que as empresas estão fazendo hoje, né, produzindo álcool gel, fazendo doações para Exato. hospitais, ou mesmo as empresas que estão, de certa forma, convergindo para a produção de máscaras, ou seja, gêneros necessários para a saúde nesse momento aqui, estão fazendo um trabalho social, de saúde e de sustentabilidade. Existe um espaço muito grande, adoro essa expressão sua de que no seu quintal, né, os passarinhos voltaram, estão cantando, ou seja, acho que nós como seres humanos estamos nos conscientizando de uma série de coisas, ou seja, deixar os animais circularem por aí, porque todos nós temos espaço, né? Ou seja, nós como seres humanos não precisamos ser destrutivos, né? Destruir o meio ambiente. Tem muita coisa para se fazer. Eu costumo dizer o seguinte: as empresas têm uma preocupação também no aspecto ecológico, né? Que são as embalagens. Eu tenho uma preocupação muito grande com as embalagens, porque tudo hoje em dia está dentro de um saco, está dentro de uma caixa, exatamente para facilitar tudo aquilo que nós estamos falando, que é a logística, a supply chain, tanto do ponto de vista de armazenagem, botar dentro de um pallet, botar num veículo, transportar para o cliente, dentro do conceito da unitização, né?
Então, esse lado da embalagem é muito importante. Ainda aqui, toda quinta-feira, no bairro, passa o caminhão, né, que faz a coleta dos recicláveis. E conversando com a minha esposa, é incrível a quantidade de embalagem de reciclável que a gente gera, né. Então nós, como seres humanos, não só isso, né, lixo também, então, acho que precisamos repensar um pouco esse lado. Eu acho que a embalagem é uma excelente oportunidade de negócio, inclusive, no momento. Minha casa está cheia de caixa de papelão das entregas da frutaria, da mercearia e tal. Repensar essas embalagens, pensando no ciclo total de vida, eu acho que é a economia circular, né, como o pessoal chama, eu Exato. acho que é essencial. Bom, agora a gente vai caminhando para o fechamento e eu vou pedir para o Paulo fazer uma síntese, um esforço de síntese. E eu estou pedindo para ele porque, como a gente está brincando, ele é aristotélico, eu sou mais platônico. Orlando, foi um prazer enorme aqui estar contigo, batendo um papo. Eu acho que a gente ficaria batendo papo aqui 3, 4 horas, tomando um Sim. café virtual, e faltou uma pipoca aqui para a gente comer em conjunto, né? É, mas eu gostaria de não só fechar e fazer uma síntese do que nós conversamos, mas basicamente pedir a atenção dos empresários, das pessoas, em alguns aspectos. Nós falamos muito em vantagem competitiva. Eu mesmo falo muito em vantagem competitiva. O Covid, no entanto, ele trouxe uma mensagem um pouco diferente para esse processo todo aqui, que se chama vulnerabilidade. Ou seja, o quanto mais o seu supply chain, e o Orlando comentou sobre isso aí, sobre a ruptura, né, a disruptura, quanto mais o supply chain for vulnerável, mais oportunidade nós estamos dando para outras empresas conquistarem espaço no mercado. E veja bem, não são empresas do mesmo porte da nossa, né? Ou se eu tenho uma grande empresa que fatura 1 bi, 2 bi, 10 bilhões, não necessariamente o meu concorrente é aquele de 2 bi ou de 10 bi. Pode ser aquele que fatura R$ 1 milhão, que devagarinho ele vai crescendo, são as famosas exponenciais da vida, né? Então nós temos que tomar um cuidado sobre isso. E quando nós falamos, eu falo aqui do prazer de bater um papo contigo, é que nós tocamos pragmaticamente, né, em assuntos que são importantes para empresários e para profissionais, né? É muito gostoso falar sobre isso, despertar o interesse, e dizer para o pessoal. E, aliás, tem uma coisa aqui, Orlando, que foi muito interessante. É, eu acho que nós não metemos medo nas pessoas, porque tem muitos virtuais que eu tenho visto por aí que eu saio mais assustado do que eu entrei, né? Onde há uma ameaça muito grande, isso vai piorar, vai quebrar um monte de gente. Não, calma lá, antes de chegar lá, vamos tentar reconstruir. Eu acho que é importante a gente reconstruir, olhar o lado, não o lado positivo do Covid, porque isso é muito triste dizer, mas o que nós podemos tirar como aprendizado dessa crise, né, Orlando? É, eu acho que sim, Paulo. Eu acho que a coisa mais importante é a esperança. E o empresariado, e o empreendedor, e o pessoal de logística, principalmente, tem muita esperança, né? Porque as atividades de logística e supply chain não são fáceis. Se você não tiver esperança, você não passa por um Black Friday, você não passa por crises incríveis, né? Então, essa é uma coisa importante e é o que eu destaco aí da sua mensagem. Só, Foi só bom uma mesmo. coisinha a mais, pegando o seu gancho Uhum. aí, né, da complexidade. Supply chain e logística não são para amadores. É, É verdade. Tem razão. Bom, então bacana, Orlando. o que a gente tentou fazer é isso: puxar em cima de um conjunto de pilares, que são as finanças, o mercado
e as pessoas, amparado por uma base das operações e das estratégias de operação, das tecnologias, das ferramentas analíticas de análise e da sustentabilidade, um referencial, um quadro que você possa explorar à medida que for voltando à operação. E como a mensagem que eu gostaria de deixar final é: o caminho se faz caminhando. Eu gosto muito dessa poesia, não vou me lembrar o nome do autor, mas é isso. É cada dia é um dia. Só que para você chegar lá, você sempre precisa de sonhos, precisa de empenho, garra, e precisa também de paciência para achar o momento certo. Então, é deixando uma mensagem de esperança que o Brasil vai voltar, ou vai não voltar, vai ficar até melhor do que estava. Então, Paulo, foi um prazer conversar com você, como sempre, né? E a gente está brincando aqui o tempo todo de falando de Aristóteles e Platão, porque eu sempre tenho um olhar mais platônico. E o Paulo tem um olhar mais aristotélico, de resultado. Então, é reflexão com resultado, monta um balanço interessante. O Kant tem uma frase, que é a que eu vou fechar o processo, que fala que a, a academia ou a teoria sem a prática é um mero jogo intelectual, e a prática sem a teoria e a academia não consegue enxergar os problemas do dia seguinte. Então, é por aí. Obrigado, pessoal. Paulo, muito obrigado. Eu que Obrigado agradeço. pela oportunidade da Log School e da Fletley de estarmos aqui discutindo. Paulo, mais alguma coisinha? Falamos um Não, tchau, né? minha admiração, Orlando, né? E o meu Igualmente. abraço a todas as pessoas que investiram um tempo aí para ouvir esse papo platônico, aristotélico que nós tivemos aqui. Tá Um abraço. ótimo. Um abraço.